capítulo 24 de Lucas. Quem tem, leia comigo. Quem não tem, acompanhe aqui nos mínimos detalhes, sem deixar a mente fugir, tá bom? Diz assim a palavra de Deus: naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém 60 estádios, 11 quilômetros, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. E aconteceu que enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. E os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que, tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências desses últimos dias? E ele lhes perguntou quais. E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, o que era varão profeta, poderoso em obras, em palavras, diante de Deus e de todo o povo. Como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenados à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel, mas depois de tudo isso é já o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam tendo ido de madrugada ao túmulo, e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Então lhes disse Jesus: honestos, novatos e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito estava em todas as Escrituras. E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde, o dia já se declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoando-o e tendo partido, lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os 2 contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Façamos uma oração. Faça uma oração sincera a Deus e diga: Deus, fala comigo. Pai, em nome de Jesus, que a tua palavra possa ser ministrada hoje, não no poder da minha carne, da minha inteligência, da minha sabedoria, mas que ela possa ser ministrada no poder do teu Espírito Santo. Que o Senhor possa achar, ó Pai amado, cada coração aberto aqui hoje para receber e acolher essa palavra de vida, essa palavra de renovação, de restauração. Eu te peço isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Todos nós aqui já tivemos que lidar com certeza com a frustração. O que é a frustração? É uma expectativa que não dá certo. Muitos pais já se frustraram com seus filhos. Muitas pessoas já se frustraram com um amigo. Muitas pessoas já se frustraram com a fé, com a igreja, com pastores. Muitos de nós já tivemos grandes expectativas, grandes esperanças, grandes projetos, e já tivemos a experiência de vê-los dar em nada. Eu digo isso porque o que antecede esse texto é justamente isso. Aqui a gente está falando de alguns discípulos que há 3 anos caminham com Jesus. São 12 pessoas que ele escolheu para caminhar com ele, entre outros. E esses 12 de forma especial andavam com ele na sua intimidade. Eles o conheceram em tudo aquilo que ele fazia. Imagina você caminhar com Jesus por 3 anos e ver e viver tudo o que ele viveu. Você ver ele, por exemplo, curar um cego e ver a alegria daquele cego ver. Um surdo, um paralítico andar, como ele o fez. Você o ver ressuscitando um morto, por exemplo, como o filho da viúva de Naim, restituindo o filho à mãe. Quer dizer, quantos momentos de alegria, de êxtase.
Eles seguiram Jesus e eles viram Jesus, eles iam atrás de Jesus, eles vivenciaram e tiveram aquela fé explosiva no coração. Era um Messias poderoso, por onde ele passava, as multidões estavam atrás dele, não havia dificuldade, sempre na sua boca havia uma palavra de sabedoria, sempre nas suas orações uma ação de poder de Deus. Era um Messias que nada podia o barrar, ninguém podia o calar, mas de repente parece que as coisas não fazem sentido. Embora ele tenha lhes orientado que ele um dia morreria e ressuscitaria, a verdade do que ele havia ensinado não fazia sentido com a realidade do que eles estavam vivendo. Muitas vezes nós temos a informação de Deus a respeito da nossa vida, temos uma promessa, mas a realidade do momento da nossa vida muitas vezes não faz sentido. A nossa vida, aquilo que a gente está vivenciando, a nossa experiência do momento não faz sentido com aquilo que nós lemos relacionado a promessas de Deus para as nossas vidas. Aquilo parece ser algo um tanto quanto distante, parece que não vai acontecer. Eles então tinham essas informações do próprio Cristo, havia dito um dia para eles, especialmente com Pedro. Ele disse para Pedro falou: Senhor, não fala essa conversa que o Senhor vai morrer. Ele disse: Pedro, você não fala por Deus, você fala por Satanás. Necessário é que eu morra e que eu ressuscite. Todos eles tinham essa informação, mas parece que tem coisa que a gente não quer acreditar, a gente não quer vivenciá-las, a gente quer somente aquilo que é palatável, agradável, da fé para a gente. E ele quer Deus trazer para a gente tudo aquilo que é importante, que é necessário. Eles estavam decepcionados porque eles haviam visto o seu Messias morrer e aos olhos de todos ele foi difamado, ele foi vilipendiado, falaram mal dele. Alguns soldados disseram: você não é o Messias, desce da cruz e salva-te a ti mesmo. Suas roupas foram disputadas em sorte. Enfim, ele foi furado do lado. Era uma imagem de derrota, era uma imagem daquelas que cala a alma, era uma imagem daquelas que deixa na gente algum tipo de trauma. E muitas vezes a gente carrega esses traumas da vida. É como ter uma unha encravada e ter que ir numa festa. A gente fica o tempo todo com medo de que pisem nela. Traumas são essas dores da vida que a gente às vezes passa e em vez de curar, elas ficam lá dentro da gente aberta de alguma forma. Eles estavam com essa visão traumática de um Messias que prometera tanto e do qual eles esperavam tanto, mas que agora eles carregavam consigo uma imagem de um Messias na cruz, de um Messias envergonhado, vencido, derrubado. Eles se esquecem da possibilidade ou não conseguem crer na possibilidade da ressurreição dele. Eu estou dizendo isso porque eu e você já vivemos momentos da nossa vida em que o que a gente esperava não aconteceu, aconteceu diferente. A gente planejou, projetou de um jeito, imaginou de um jeito, mas as coisas se desencaminharam, se perderam no caminho. E isso de alguma forma trouxe fraqueza para o nosso coração, trouxe fragilidade para a nossa alma. Mas eu estou aqui hoje para te dizer em nome de Jesus Cristo, que a última mensagem não é a mensagem da morte dele. Era domingo, eles faziam esse caminho, esses dois de Emaús, mas eles ignoravam outras notícias. A notícia de que ele já havia ressuscitado lá em Jerusalém. A notícia da morte, do sofrimento, da agonia de Cristo já não era mais realidade. Eles estavam com informação diferente no coração. Eu estou dizendo isso para você hoje porque eu preciso que eu e você, que nós olhemos para a nossa vida e nós nos enxerguemos e pensemos e reflitamos um pouco: será que a nossa fé, ela está uma fé adoecida ou ela é uma fé saudável? Quais são os sintomas desses dois homens aqui, que por mais que houvessem visto e ouvido a Cristo, estão retornando para uma cidadezinha chamada Emaús? O primeiro sintoma de uma fé enfraquecida, de uma fé retardatária, de uma fé demorada, de uma fé não operosa, de uma fé que não é fé, ela é simplesmente uma sensação de alguma coisa qualquer, mas não é fé, é que quando a gente deixa de crer, a gente começa a retroceder, a gente começa a fazer caminhos de volta, a gente começa a fazer plano B, C, D. Eu não estou dizendo que a gente não possa ou não precise ter plano B, C e D, mas eu estou querendo dizer o seguinte, é que a gente precisa saber e entender que quem crê em Deus não negocia a sua fé por um momento do que está vivendo. Eles haviam deixado de caminhar em direção a Jerusalém e estavam voltando para a pequena vida em Emaús. Emaús era uma cidadezinha de 2 ruas.
Era um lugarzinho onde nada acontecia. Eles carregavam no sonho, no coração, um sonho um dia de fazer algo em Jerusalém, de explodir para o mundo todo uma fé de transformação e de poder. Mas aquilo não aconteceu. O Messias foi crucificado. Eles agora voltam com o coração murcho, com a alma vazia, com nenhum pensamento positivo na cabeça e com nenhuma vontade de seguir adiante. Eles estão retrocedendo. E quando a gente tem uma fé fraca, a gente retrocede nos processos da nossa vida. Muitas coisas ruins já nos aconteceram, mas isso não é razão para que nós venhamos a retroceder. É preciso seguir adiante sempre. Quem coloca a mão no arado não pode olhar para trás. O escritor aos Hebreus diz: nós, porém, não somos daqueles que olham para trás. Nós não somos daqueles que desistem. Nós somos daqueles que prosseguem, que seguem adiante. Nós não perdemos a nossa firmeza e nem a nossa convicção. Talvez hoje você está como prego na areia, mas eu quero em nome de Jesus que você seja prego na madeira dura, no carvalho. Eu quero em nome de Jesus que eu e você não pensemos em retroceder, seguir à frente ou em frente sempre, em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Hoje de manhã eu contei uma experiência. Logo no início da minha fé, tudo que eu ouvia na igreja eu fazia, porque eu acreditava nos que os pastores falavam. A gente deve acreditar. Eles diziam que a gente tinha que evangelizar, que a gente tinha que ganhar almas para Cristo. E eu estava com 2 meses talvez na igreja. Me converti na igreja da Central em Campinas, na Francisco Glicério. Ele dizia isso, eu falei: então tá, então eu vou fazer isso. Então eu fui para Sovelas. Eu fui um doidinho. Eu fui parar num bairro chamado Padre Anchieta. E eu comecei lá a me reunir com 5 senhoras. E a gente começou lá uma igreja que estava fechada, parada. E ali era a minha congregação. Eu me reunia com elas. Ali tem muitos prédios, eu não sei quantos prédios, muitos, mais de 1.500 apartamentos, muitos prédiozinhos de 5 andares. Eu fazia o testemunho, escrevia uma palavra, colocava no papel, tirava xerox, gastava metade do meu salário mínimo que eu ganhava. E eu ia de apartamento em apartamento colocando embaixo, esperando alguma coisa acontecer. Mas nunca acontecia nada, nunca ninguém visitava. A gente às vezes vai desanimando. E não foi 1 ou 2 vezes que eu quis parar o que eu estava fazendo. Não foi 1 ou 2 vezes que eu quis fechar a porta e que eu quis desistir e que eu quis parar de fazer aquilo e fazer uma outra coisa mais agradável, mais interessante. Não foi 1 ou 2 vezes que eu quis voltar, ou enfim. Mas algo no meu coração dizia: tema um pouco mais. Siga um pouco mais, vá um pouco mais à frente. Então, a coisa depois foi mudando e algumas pessoas chegaram, aí chegou um seminarista que nos ajudou, aí depois chegou mais uma turma, e de repente, a igreja que era pequenininha, cabia umas 30 pessoas, ela já estava muito grande, as pessoas estavam lá fora. E naquele dia eu me lembro da voz de Deus dizendo no meu coração, uma voz que eu digo é uma convicção: agora você já pode ir, você não é mais necessário. Sabe, aquela igreja cresceu. Hoje eles são mais de 500 pessoas, eles estão construindo um lindo templo de mais de R$1 milhão para mais de 1.000 pessoas. É uma igreja forte, firme. Um pastor meu pastoreou lá por muito tempo. Alguém que eu evangelizei, batizei, que veio do mundo das drogas, pastoreou lá, também tornou-se pastor, pastoreou lá por muito tempo. Hoje um outro amigo meu, que iniciou comigo, está também, que iniciamos juntos, está também começando a pastorear lá. E sabe, se eu tivesse desistido naquele dia que eu quis parar, possivelmente, ou Deus teria achado uma outra alternativa, ou eu não teria visto ou vivido essa experiência de ver aquela igreja bem abençoada em nome de Jesus. O que eu quero dizer para você? É que muitas vezes a gente olha ao nosso entorno e o que a gente vê é o Cristo crucificado. A gente não se lembra das palavras de promessas dele. A gente não se lembra da vontade de continuar, porque não tem vontade de continuar. A imagem que nos cega, a imagem que nos toma, a imagem que domina nosso coração e nossa alma é a nossa realidade crucificada. É a dor que a gente está vivenciando. É a desgraça que nos abraça. É os tormentos que de alguma forma estão sobre a nossa vida. Eu não sei como é que está a sua realidade hoje. Talvez ela está no túmulo, calada, quieta. Talvez você não está vendo as águas se mover, mas em nome de Jesus Cristo, eu quero que você não tenha uma fé que retroceda, mas que permanece firme e que segue adiante, porque uma fé adoecida, ela retrocede, ela volta atrás, mas uma fé firme, ela segue adiante. Caminhar para frente, sempre, em nome de Jesus. Qual é um segundo sintoma
de uma fé adoecida é quando a gente perde a visão. O texto não somente nos diz que eles estão voltando da grande Jerusalém para a pequena Emaús. Eles não somente estão se acostumando a uma vida tacanha, pequena, tipo, a vida foi ruim para mim, eu não tenho direito de sonhar. O que eu tenho que viver é no Emaús, na cidade chamada Riacho Quente, de 2 ruas. A minha vida vai se limitar àquilo. Alguns estavam retrocedendo, mas a palavra também diz que uma segunda marca de que a gente está frágil na fé, que a nossa fé está abalada, é quando nós perdemos a nossa visão. Porque a Bíblia diz que eles andavam com Cristo, porém no verso 16 diz: os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Jesus estava do lado deles, mas eles estavam com os olhos impedidos de o reconhecer. E eu digo sempre que uma das marcas da nossa fragilidade da fé, ou dos sintomas de uma fé fragilizada, é quando a gente perde essa capacidade de enxergar para além da realidade. É quando a gente perde a nossa visão. O que é visão? Visão é um sonho, é um projeto, é um processo, é enxergar além do que os olhos estão vendo. Visão é o que os filhos têm com os pais, vendo um futuro bom, maravilhoso. Visão é o que a gente tem com tudo aquilo que constitui a nossa vida, como saindo de onde está e chegando a algum outro lugar melhor. Eu sempre digo de visão, eu lembro sempre de uma experiência minha com alguém conhecido, numa fazenda, em que a gente viu um salão maravilhoso, e a gente diz: puxa, aqui daria uma bela igreja. Mas aí estava numa fazenda no meio do mato, e aí um olhou para o outro e falou: nossa, é verdade mesmo. Eu falei: mas quem vai frequentar? Só se for as vacas, porque não tem gente para ir no lugar daquele. Mas é comum alguém permitir-se se engravidar por algo que está ligado a ele mesmo. Nós precisamos ter visões, nós precisamos ter sonhos, nós precisamos ter projetos, nós precisamos ter uma percepção da vida para além da nossa realidade. Porque se tirarem isso de nós, tiraram tudo, tiraram o fogo da alma, tiraram a força, o oxigênio da alma, tiraram a força do coração. Nós precisamos ser pessoas que conseguem ter os olhos espirituais abertos. A Bíblia diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração de qualquer homem aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Ou seja, os seus olhos humanos não podem enxergar, mas se você deixar Deus tocar, Ele vai abrir os seus olhos para que você possa enxergar. Nós pregamos uma dessas quintas-feiras sobre aquele moço de Eliseu, em que ele sai e diz: ai, Senhor meu, cavalos e cavaleiros sírios nos cercaram. E ele diz: não temas, porque mais é aquele que está conosco do que aqueles que são contra nós. E ele então toca nos olhos do rapaz e diz que se abram os teus olhos. E quando os olhos dele abrem, ele vê carros e cavalos de fogo. Ou seja, existe um mundo espiritual. Quem está com Jesus, quem tem fé, não vê na desgraça, vê na desgraça um meio, não vê na coisa ruim algo que vai o arrebentar, vê uma faculdade, vê uma possibilidade, vê um aprendizado. Ele não vê na perda uma perda, ele vê um ganho. Eu não sei, a gente inventa isso, mas isso é necessário para a sobrevivência da alma, para a continuidade da vida. É preciso que nós sejamos pessoas de visão. Quando a gente perde a fé, a gente perde a visão. A gente não enxerga mais as coisas. A gente acha que a vida se resume à última dor, ao último desalento, ao último desencontro, ao último desafeto. E não é. A vida é muito mais do que isso. Como é gostoso conversar com pessoas que têm visão. Eu disse que hoje de manhã eu disse que algum tempo atrás, falando sobre isso, eu perguntei para um amigo no final do ano: e aí, como é que vai ser o ano que vem? Ele estava tão desanimado, sem visão nenhuma, que ele dizia assim: se eu sobreviver já está bom. Eu falei: nossa, cara chato. Precisa ter visão. Quer um pouco de visão? Conversa com o Júlio um dia, qualquer hora. Júlio vende pão, vende broa. Tudo dele é maravilhoso. Ele fala, pelo menos, né? É que é a mulher que faz. Mas eu acho legal você conversar com alguém assim, né? Conversa com a Verinha, por exemplo. A Verinha acha que o restaurante dela é o melhor da cidade. Eu como lá, não é o melhor. É o melhor. Mas se você conversar com ela, mesmo não sendo o melhor, fica o melhor. Porque você come com a visão dela. Agora, para ela é o melhor do mundo, porque ela só tem aquele. Entendeu ou não? Mas é preciso que eu tenha essa visão. Quando eu começo a enxergar como algo destruído a minha própria vida, eu começo a, de alguma forma, atrair de alguma forma aquilo. Então é preciso que eu tenha visão. Não perca a sua visão. Eu não sei se algum trauma do caminho fez você perder a sua visão, mas é preciso reaver a sua visão, porque todo projeto grandioso de Deus nasceu de uma visão dada por Deus e recebida pelo homem. Abraão teve uma visão: sai da tua tenda, olha para fora. Lembra a visão que te dei lá na terra que você estava, de Ur? Você vai para um lugar, eu vou te dar uma nação.
José teve uma visão. Vou te fazer libertador de uma nação, são 13 anos de dor. Davi teve uma visão. Vou te fazer rei, mas demora quase 20 anos. Moisés teve uma visão, nasceu para ser libertador. Todos que fizeram algum projeto grande nasceram antes de uma visão. O que é a visão? É uma alma grávida, é uma cabeça aberta, é uma mente capaz de enxergar para além da realidade. Nós não podemos parar no tempo. Nós não podemos nos tornar cegos na alma. É preciso dormir com vontade de acordar para colocar em prática aquilo que a nossa alma fica inventando, que ela fica criando dentro da gente. Um depresso, uma pessoa depressiva, não consegue ter visões. Ela só quer o quarto escuro. Ela só quer as pessoas distantes. É muito gostoso conversar com pessoas que têm visão. Você precisa, em nome de Jesus, reavivar a visão do seu coração. Reavivar a visão do seu coração. Amém, queridos? Qual é a visão que você tem na sua alma? Há visões que sobrevivem, que sobejam, que estão aí dentro ainda? Ou você, como eles, mesmo tendo Cristo ao seu lado, morando dentro de você, não consegue ter mais visões? Eu falei hoje de manhã que a minha visão a respeito do meu amigo Carriel, que está na cadeirinha de roda de vez em quando, é vê-lo andar de moto. Como isso vai acontecer, eu não sei, mas quando eu fecho os olhos e eu oro por ele, é assim. A visão que eu tinha do meu pai não era ele me pegando em casa e dizendo, prefiro você nas drogas do que na igreja. Não, minha visão era ele com a Bíblia debaixo do braço. Foi assim que ele morreu, indo para a igreja. Ou seja, é preciso que você crie uma visão espiritual. Crie uma visão que vá para além da realidade, porque senão a realidade vai te sufocar, vai te matar. Você precisa, em nome de Jesus, ter essa fé saudável, que tem visões do poder e da ação de Deus em nome de Jesus. Sabe um outro sintoma negativo e que mostra que a gente tem às vezes uma fé adoecida? É quando nós vivemos dominado pela tristeza e pela preocupação. O verso 17 diz que eles andavam preocupados e com a tristeza paralisante. Diz que eles pararam entristecidos quando Jesus pergunta, mas quais são esses acontecimentos? E então eles param para dizer de Jesus, o poderoso, o mestre, o poeta, o profeta, aquele que fazia sinais, prodígios e maravilha, aquele que esteve entre nós, mas que foi julgado pelos judeus e pelos romanos e foi crucificado. Eles têm como marca a tristeza e a preocupação. Gente, é claro que ninguém está aqui num parque de diversão, e a gente não está todo dia alegre, e nem todo dia dá para a gente também estar sem nenhum tipo de preocupação. Mas quando a preocupação e a tristeza, ela começa a ser nossas companheiras diárias, ou nossa forma de vida, alguma coisa de errado existe. Porque é impossível que Deus nos fez para carregar somente fardos. É impossível que Deus tenha nos feito para caminhar uma vida onde a vida tenha que ser madrasta sempre. Não, a Bíblia diz aqui que eles estão dominados pela tristeza e pela preocupação. Há preocupações em nossa vida e há tristeza, mas isso não pode nos paralisar. Quando a gente tem um coração movido pela fé, a gente entende que em Deus há graça, em Deus há segurança para resolver questões que não estão em nosso poder, em Deus há soberania para mover a história a seu bel prazer, em nome de Jesus. Então toda preocupação e toda tristeza, ela se esvai, se destrói, ela cai, porque quem olha para um Deus ressuscitado, que venceu a morte, percebe que ele pode vencer qualquer coisa em nome de Jesus. Não é comum andar preocupado a vida toda, o dia inteiro. Tem pessoas que ficam felizes de andar infeliz. Tem pessoas que ficam felizes de andar perturbado. Não é para ser assim, de forma alguma, de jeito algum. Davi, quando faz uma oração em Salmo 51, pós-pecado, quando ele vê que ele errou, ele pede para Deus, Deus, restitui-me a alegria da tua salvação. Paulo, quando escreve aos Filipenses, preso numa cadeia, ele diz, alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Salomão nos diz, a alegria do Senhor é a nossa força. E eu sempre digo que alegre não é que ser que nem uma hiena que sai por aí rindo de tudo. Alegre é ter essa alma tranquila, é ter esse equilíbrio interior, é ter essas coisas assentadas, independente das turbulências que nos cercam, em nome de Jesus. Você vê que um sintoma ele é precedido do outro. Primeiro a gente começa retrocedendo,
depois a gente perde a visão. Depois o coração é cheio de tristeza e é cheio de preocupação. E aí a gente vai vivendo e vai se tornando pessoas improdutivas. Pessoas que não usam a boca mais para falar coisas divinas. Elas só usam a boca para falar coisas terríveis. Eu disse na quinta-feira, se você quiser fazer uma experiência, senta aqui na praça central, aqui, nessa aqui. E comece a escutar as pessoas, não é pecado, você pode ouvi-las. As pessoas, elas têm muitas coisas feias na boca delas. Elas vivem uma vida e elas falam de uma vida que dá vontade da gente de morrer. E não é assim que Deus quer. Deus quer que nós tenhamos um coração leve. Deus quer que as preocupações, elas até possam existir, mas não nos dominarmos, que nós possamos tratar delas e entender que Deus cuida de mim, Ele cuida de você. Sim, haverá dias de tristeza, mas você sabe que Ele não vai te matar, porque Ele vai ser vencido em nome de Jesus Cristo. A Bíblia diz que eles estavam paralisados pela tristeza e pela preocupação. E cuidado, porque se existe alguma coisa que nos paralisa na vida, a gente não caminha nem para frente, nem para trás, é uma alma entristecida. Triste, a gente não quer ir para lugar nenhum, não quer ir para o shopping, não quer ir comprar bolsa. Mulher não quer ir comprar bolsa. Homem também não quer ir em lugar nenhum. Quando a preocupação e a tristeza estão na nossa alma, a gente fica assim. Uma outra coisa que a gente vê aqui como um sintoma negativo de fé fraca, é o que está no verso 21. Ele dizia: nós esperávamos que fosse Ele quem redimisse Israel. Ou seja, quando a gente tem uma fé fraca, frágil, a gente perde a esperança. Quais esperanças que você tem? Quais são as esperanças? É a Camila que está ali? Esses dias eu estava feliz porque ela e Iago estão felizes que vão casar. Estão cheios de esperanças. E a gente não vai tirar as esperanças, porque o casamento é uma benção, viu, cara? Mas ela feliz porque chegou o fogão dela. E ele feliz porque comprou uma maleta de ferramenta. Eu estou dizendo isso porque é o seguinte, isso aí é causa de muitas brigas às vezes, né? Porque a mulher fala: você não consertou o chuveiro. E ele vai dizer: escuta, você não cozinha como minha mãe cozinhava. O que eu quero dizer é o seguinte: a esperança é boa porque ela embala a alma da gente. E é bom você estar do lado de alguém que espera alguma coisa boa da vida. É muito ruim quando você convive com pessoas que não esperam mais nada de bom da vida. Com pessoas que só olham para frente, só vê túmulo, só vê morte, só vê sofrimento, só vê o Cristo crucificado. Eles olhavam para um passado em que o seu Messias morreu, para um presente terrível de retrocesso e para um futuro inexistente, sem redenção. Mas eu quero te dizer hoje que quem quer em Cristo, quem quer no Cristo ressuscitado, tem a alma encharcada de esperança. E Deus precisa ressuscitar a esperança no meu e no teu coração. Nós continuamos esperando o melhor da vida, o melhor de Deus, em nome de Jesus. Capítulo 5 de Romanos diz que que o Abraão, ele esperou contra a esperança. O corpo morto, o ventre de sua esposa seca, mas a alma viva. Uma alma viva. A Bíblia diz que ele esperava nas promessas de Deus. Ele não esperava nas suas forças próprias. Ele não esperava em suas próprias condições. Quando tudo nele morreu, a esperança sobreviveu. Então não deixe nada que morreu na tua vida matar a tua esperança. Porque a esperança não é a última que morre. Ela nunca morre. Nunca morre. Nunca. Você precisa ter esperança. Você precisa ter um coração expectante do melhor possível. Amém, queridos? Em nome de Jesus. O quinto sinal de uma fé negativa é que eles começam a ignorar até mesmo os sinais divinos. Diga, uma fé enfraquecida, diga comigo. Ignora os sinais divinos. Porque veja bem, olha o que eles dizem. É verdade, teve umas mulheres que foi lá e viram anjos. Gente, não viu qualquer coisa, o que viu? Anjo. É verdade. Alguns homens foram lá e viram com exatidão de fato que o corpo não estava mais lá. É verdade, quando ele falava com a gente, o coração aquecia. Mas nós não o vimos. Quando a gente está fraco na fé, nem anjo mexe mais com a gente, nem visões celestiais mexe mais com a gente, nem palavra divina mexe mais com a gente. Aliás, muitos de nós nem cremos mais em anjo. Pelo amor de Deus, e anjos existem. Os crentes meteram o pau naquele cara que fez aquele hino: tem anjos voando, né? Mas existe, tem anjos voando. Como é que é? Tem anjos voando nesse lugar, em cima da igreja. Tem.
Hebreus fala, está cheio de anjo. Você não está vendo, mas eles existem. Eles se personificam em pessoas no teu caminho. É gente que já me socorreu, que já te socorreu. Você quer ver um dia que eu vi anjo? Foi um dia que eu me perdi no aeroporto. Eu não falo nada de inglês. Eu estava no aeroporto em Miami. Lá é cheio de gente espanhola. Não achei ninguém de língua espanhola. Eles acharam que eu era de um país coisado qualquer. Me seguraram. Eu tinha uma conexão para pegar ali. Eles me seguraram. Eu estava suando de bicas assim. Acho que eles viram aquela suadeira. Falou, isso aí tem quanto ter dívida. E eles vieram, eles conversavam comigo. Eu fui cercado ali por 8 soldados. Eu não entendia nada que eles falavam. Eu não speak English, não speak English, não speak English. E eles não paravam de explicar, de falar. Não paravam. E eu, Deus, tem que ter um espanhol aqui que possa me entender. No Spanish, eles falavam no Spanish. Uma moral da história. Aí eu fiquei num lugar, perdi uma conexão. Eu não tinha dinheiro, porque eu não estava preparado, não tinha dinheiro em mãos para poder comprar uma passagem para a cidade onde eu ia. Eu não sabia nem comprar essa passagem. Eu precisava ligar para quem estava me esperando lá. Mas como é que eu ia fazer isso? E sabe, anjos de Deus sempre aparecem. E eu fiquei dizendo, no money, no money, no money. E eu fui atrás do guarda, eu disse, no money. E apareceu alguém lá de alguma companhia que resolveu me dar a passagem de Miami para Charlotte, que é uma outra cidade que eu ia. Eu falei, mas eu preciso ligar lá para avisar, agora como? E eu pedi sem saber, eu falei, cell phone. A pessoa me deu. Eu peguei, disse que o nome da menina, liguei, vou atrasar. Muitas vezes antes de Deus já apareceu na minha vida, na sua vida. Eu já falei para você de uma outra vez que eu fui viajar com dinheiro em Portugal para tomar um café no bolso, sem falar nada para ninguém, com cara de rico. Entendeu? E de que à noite, indo num culto, alguém me chamou e disse, eu queria dar um dinheiro para você. E eu tive uma viagem maravilhosa, que foi toda a minha viagem. Eu trouxe lembrança para um monte de gente. Comprei em brechó, mas eu comprei. O que eu quero dizer é que a gente, às vezes, quando perde a fé, a gente não enxerga mais isto. A gente não enxerga uma cura divina. A gente não enxerga Deus levantando uma pessoa. A gente não enxerga uma libertação. Gente, quantas coisas grandiosas nós temos visto ainda nos nossos dias. Mas parece que as pessoas se tornaram incrédulas. E milagre não converte pessoas, infelizmente. Senão o povo de Israel teriam sido convertidos quando atravessaram o deserto. Porque ninguém viu mais milagres do que eles. Mas de fato é que quando a nossa fé está adoecida, mesmo que haja sinais, prodígios e maravilhas do nosso lado, nós ignoramos os fatos. Nós ignoramos. Porque a nossa fé está fraca. A gente acha que são condições normais. A gente precisa enxergar mais Deus na nossa vida, em nome de Jesus. A gente precisa perceber mais Deus em cada detalhe da nossa vida, em nome de Jesus. Um coração que tem fé, ele vê isto. Até quando fura o pneu do carro, ele fala, é Deus me livrando de algum problema. Fala. Ele vê Deus até na desgraça. Ele vê Deus em tudo. O negócio não deu certo, era bom. Ele fala, é Deus fechando uma porta. Ele não dá glória para o diabo, ele dá glória só para Deus. Ele só vê Deus na vida dele, em nome de Jesus. E eu e você precisamos ser assim. Não dá para ignorar os sinais divinos da nossa vida. Há sinais divinos da nossa vida, no passado, no presente, e haverá no futuro, em nome de Jesus. Por fim, um dos últimos sintomas de uma fé enfraquecida é quando a gente começa a ignorar a palavra de Deus. Porque se existia uma coisa que eles ignoravam aqui, era a palavra de Deus. Uma pessoa com fé fraca, ela detesta ouvir pregação, ela detesta ler a palavra, ela pode ser uma pessoa cabeçuda no conhecimento, mas na fé não. Fé é diferente de conhecimento. O conhecimento revelado é uma outra coisa. Você pode não saber ler e ter uma fé explosiva no coração, porque você ouve, aquilo se transforma num conhecimento revelado dentro de você, e aquilo processa uma vida. Tem muita gente que estuda muito, mas não deixa esse conhecimento tornar-se um conhecimento revelado. Mas quando a gente tem uma fé firme e forte em Deus, a gente não ignora a palavra. Pode estar escrito, e se o que está escrito é contrário ao que eu estou vivendo, eu vou me redimir, eu vou me converter a isso aqui. É o que Cristo faz, ele vai para o sofrimento para cumprir a palavra. Ou seja, gente que tem uma fé firme e forte, não ignora a palavra. Pelo contrário, crê profundamente nela. Em momentos de sofrimento, um dos versículos que eu menos gosto é aquele que diz, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Que fala, obrigado,
Mas vai cooperar quando? Não tem hora que a gente fica assim? A gente está errado, a palavra está certa. O que eu quero dizer para você é que esses meninos haviam vivido com Jesus. Eles haviam permitido que uma dor os marcasse negativamente. Escuta aqui. Eu não sei qual é a última imagem que está embalada no teu coração. Qual é a última experiência de vida que você teve. Eu não sei se os últimos acontecimentos da tua vida não te encorajam a seguir adiante. Mas eu quero hoje te animar em nome de Jesus Cristo. Que embora a notícia que você tenha de que ele morreu, e de que a realidade é essa, ele aparece no caminho dos meninos, para poder a eles revelar que ele ressuscitou. A cura começa justamente aqui. É quando Cristo vai atrás de duas pessoas que o abandonaram. Ele faz um caminho e caminha com eles um caminho todo e vai atrás dele. E Deus, ele vai atrás da gente quando a gente não tem forças para ir atrás dele, porque há momentos em que a gente fica tão fraco na fé que a gente não tem nem fé para buscá-lo, mas Deus busca a gente. Deus é humilde o suficiente para buscar a samaritana, para buscar o gadareno, gente que nunca por ele clamou, mas gente que possivelmente alguém por eles clamou, ou ninguém clamou, mas Deus na sua misericórdia foi lá até ele. O processo da cura começa justamente em saber que Deus vai atrás de nós. O processo da cura começa justamente em eu assistir o partir do pão. Ele pega o pão e parte. Ele está chamando de novo as pessoas a terem o que? Comunhão com ele. A cura de uma fé fraca começa na comunhão íntima minha e sua para com Deus. É voltar a ler a palavra, é voltar a orar a Deus. Se você quiser todos os cultos de quinta e de domingo, meia hora antes, lá embaixo tem só um irmão orando, às vezes vou eu, às vezes vai Edinaldo, mas está aberto para orar, para a gente orar. É preciso voltar a ter a comunhão. Quando você precisa reacender as chamas do seu coração, mais do que ser um religioso que caminha por um caminho, você precisa ter uma fé íntima e pessoal com Deus, ou seja, a sua intimidade é o que vai dar legitimidade à sua fé. É preciso partir o pão, é preciso comer com Ele, é preciso voltar a deixar-se ser acrescido por Deus, abençoado por Deus, tocado por Deus, deixar o pão ser partido. A Bíblia diz que a cura começa primeiro em eu aceitar que Deus vem atrás de mim e me chama para fazer meu caminho. Segundo, em ver que Ele quer ter comunhão comigo e eu também me abrir para ter comunhão com Ele. E isso aqui, irmãos, não adianta orar, Deus me ajuda a ter comunhão com o Senhor. Esse tipo de oração é bestagem. Você não tem que orar, você tem que fazer. Se você é muito preguiçoso, começa lendo um salmo por dia. Depois você vence, na semana que vem você bota 2. Depois você pega um livro de João. Depois você pega uma cartinha de Timóteo, que é pequenininha. Entendeu? Se você é muito mole, pega 2 minutos de oração por dia, marca aqui no relógio, você vai ver que é rapidinho. Depois aumenta para 5, a 10. Vai começando a ter prazer na presença de Deus. É isso que traz cura. Não é ir no lugar da mãe poderosa, do pai poderoso, do profeta poderoso. Isso tudo é legal, mas não adianta nada, porque é um poder circunstancial e momentâneo. Deus quer fazer com que o poder nasça e brote de dentro de você, em nome de Jesus. Amém, queridos? Tem que ser assim. Sabe como é que a cura começa, recomeça? É fazendo o que eles fazem. A Bíblia diz que naquele momento em que Jesus entra e parte o pão, os olhos deles se abrem e eles falam, era Jesus que estava aqui. E diz que no mesmo momento eles se levantam e voltam 11 quilômetros de volta para Jerusalém. Sabe como é que a cura começa? Retome a sua missão sobre a face da terra. Retome a sua missão que Deus te deu. Cada um de nós aqui temos uma missão. Pode ser dentro do corpo de Cristo, pode ser na particularidade de nossa vida, mas cada um de nós temos uma missão. Não seja um peso morto, né? Seja alguém que move a história. Retome o seu caminho. Retome Jerusalém. Retome os sonhos. Retome os projetos. Retome os grandes ideais. Retome isto. Mesmo que o terreno seja ruim, que o momento seja complicado, faça de novo o caminho de volta. E eles agora no anoitecer, no perigo da noite, voltaram mais 11 quilômetros. 11 quilômetros. Esse rapaz que estava aqui chama Cleopas, um dos dois. O outro a gente não sabe se era mulher ou filho. Quero encerrar com isso. E se você for ler a história, você vai descobrir que Cleopas era irmão de José, pai de Jesus, marido de Maria.
E ele tornou-se o bispo da igreja de Jerusalém no futuro. O bispo era aquele que cuidava de um monte de igreja. O homem que tinha a fé amortecida, o homem que tinha a fé de desistência, o homem que estava voltando para Emaús, o homem que havia enterrado o seu futuro, retornou para Jerusalém, para entolar a sua vida. E dele nasceram a vida de outras pessoas. Então retome a sua missão. Mesmo que a ambiência seja de tristeza, de morte, retome. Porque ele ressuscitou. A última notícia não é a sua morte, é a sua ressurreição. Retome a sua vida. Mesmo que as coisas não mudem tão rapidamente, retome. Quem crê nessa ressurreição vence o pessimismo do mundo. Não importa quem é político, quem é presidente ou não. Não importa que nova onda de doença esteja acontecendo sobre a terra. A soberania está nele, porque ele ressuscitou. Quem crê na ressurreição vence todo o medo do inferno, porque ele venceu Satanás, pisou na sua cabeça, entrou no inferno, tomou a chave de lá e diz: quem manda aqui agora sou eu. Até Satanás está sem casa, em nome de Jesus. Portanto, a gente não teme macumba, a gente não teme praga, a gente não teme desgraça nenhuma. Toda arma ou palavra forjada contra ti não prospera. Eu não preciso dizer isso, isso já é uma realidade. Quem crê na ressurreição para de ter medo da morte. Não tem mais medo de morrer. Não que queira morrer, não quer, mas não tem mais medo de morrer. Você sabe quando as coisas que eu glorifico a Deus que eu perdi, eu morria de medo de morrer. Eu tinha muito medo de morrer. Eu tinha medo de cemitério. Eu não ficava perto de um morto, até grandão já, estava grandão. Assim, eu não ficava perto de um morto sozinho, mas nem que você me desse 1 milhão. Eu morria de medo de morto. E sabe uma coisa que Deus tirou de mim? As primeiras coisas que Deus tirou foi medo da morte e medo do morto. Mas eu me lembro que eu falava para minha mãe: quando eu morrer, eu quero ser enterrado lá na Bahia. Ela falou: mas por que na Bahia? Porque lá tem fogão de lenha. Falei: mas como assim? Porque eu quero que enterrar eu na cozinha, para mim não ficar sozinho. E faz um fogão de lenha em cima, coisa de moleque. Agora hoje, eu até durmo com morto se deixar. É claro que não, porque é nojento, né? Mas não tem problema. Eu vou no cemitério meia-noite sozinho, se for preciso. Porque o medo da morte não tem mais sentido. É o que Paulo diz: onde está a morte, o teu arguilhão? Tragada fostes na cruz do Calvário, fostes vencida. Vencida. Meus queridos, eu queria que hoje você saísse daqui com a fé saudável, em nome de Jesus. Eu queria que você voltasse para Jerusalém. Emaús não é o seu lugar. Eu acho que você entendeu a palavra de Deus para o seu coração. Amém, queridos? Sigamos em frente? Sigamos em frente. A última imagem que você deve carregar no coração não é do Cristo crucificado. É daquele de Apocalipse que vem para João. Ele diz: eu estive morto, mas eu revivi. E da boca dele sai uma espada. E dos seus olhos saem chamas como de fogo. E as suas roupas são brancas e tão claras que quem está diante dele não consegue ficar com os olhos abertos. E como João, eu e você devemos ter a mesma atitude de cair por terra, porque é impossível ficar em pé diante de um Deus tão poderoso. Vamos ter uma fé abalante? Não sei se existe essa palavra no português, abalante, uma fé abalante. Eu falo errado, não tem importância não. Uma fé inabalável. Vamos ficar em pé. Louvado seja Deus pela sua vida.